Porque a felicidade exige-nos que antecipemos o futuro. O Grupo Leonesa está apostado em fazer do norte de Portugal o lugar mais feliz do mundo para se trabalhar e para se viver. O futuro precisa de locomotivas, de carruagens, de passageiros e de energias renováveis. Por isso promovemos o comboio como um motor que nos liga ao futuro pelos carris do presente. Trouxemos o comboio até Lessa do Balio e agora levamos o comboio até si. Porque as linhas que nos separam são aquelas que nos unem. O Grupo Leonesa patrocina o podcast Sobre Carris. E o Sobre Carris está de volta para mais comentários à atualidade ferroviária, porque nos últimos dias têm sido fértil os desenvolvimentos neste setor. Mais importante será o novo Paço Ferroviário Verde. Já lá vamos. Para já, deixem-me dar as boas-vindas ao Diogo Ferreira Nunes. Viva, Diogo! Olá! E ao Carlos Cipriano. Viva, Carlos! Olá, viva! Eu sou o Ruben Martins e hoje começamos pelo passe que promete revolucionar a utilização da ferrovia em Portugal. De certa maneira, o Diogo está a abanar com a cabeça, vocês não estão a ver, mas o que é certo é que por 20€ por mês, num período de 30 dias, qualquer passageiro vai poder utilizar a grande maioria dos serviços da CP, intercidades, regionais, interregionais, os urbanos fora das áreas metropolitanas. Portanto, será, de certa maneira, uma revolução, já que, por exemplo, um passageiro pode ir de Tomar a Lisboa com um passe de 20€, poderá ir de Lisboa ao Porto todos os dias, todas as semanas, todos os fins de semana, um estudante por um passe de 20€, e isso poderá, de certa maneira, também meter em causa algum negócio dos operadores rodoviários. Já lá vamos, mas queria começar por ti, Diogo. Mas vamos antes ouvir a pergunta que fizeste ao Ministro durante esta apresentação na conferência de imprensa do Conselho de Ministros no entroncamento. Diogo Ferreira Nunes para o Diário de Notícias. Senhor Ministro, a CP vai receber uma compensação de 18,9 milhões de euros pelo passe ferroviário verde. Perante o aumento de procura esperado, qual vai ser o aumento da oferta de lugares e da frequência de comboios por parte da CP? Quantos carros espera tirar das estradas nacionais? Sobre os incentivos à compra de carros elétricos, pergunto-lhe se caiu a opção de entregar um carro antigo para abate em troca de um vale para usar em serviços de transporte ou de mobilidade que chegou a ser considerado no Orçamento de Estado do ano passado. Todo este estudo foi feito baseado em estudos de procura, como é natural. E, portanto, em conjunto estreito, em estreita sintonia com a CP, eu vi, depois do Sr. Primeiro-Ministro ter anunciado com pompa em agosto esta iniciativa, a grande ansiedade que gerámos no setor. Pois é claro, e deixe-me ser completamente transparente. Este processo foi feito de forma transparente com a CP, estudos de procura com a CP, e temos a garantia que temos capacidade para acudir ao aumento de procura. Que exemplos temos? Olha, desde logo temos o exemplo do PART. O PART, a elasticidade do preço do PART foi clara. Tivemos um aumento de cerca de 18% do lado da procura. Temos outros exemplos. Por exemplo, quando a gratuidade dos jovens entrou, tivemos um aumento de 40% na procura dos lados dos jovens. E, portanto, deixe-me dizer taxativamente, estamos seguros e acreditamos no capital humano da CP, na capacidade da CP, e temos garantia que podemos acudir e provir os serviços que estamos agora a oferecer. Diogo, tu estavas muito preocupado com esta questão de como é que a CP vai responder a este excesso de procura, de certa maneira, visto que a oferta, o número de lugares que a CP tem disponíveis, mesmo o número de comboios que tem disponíveis e o número de ligações que existem, não tem tido grandes alterações nos últimos anos. Ficaste satisfeito com a resposta do Ministro? Não, ainda para mais quando o Ministro cita aumentos de procura anteriores, que decorreram dos passos metropolitanos a 40€, que foram introduzidos já há mais de 5 anos, em abril de 2019, e naturalmente o aumento da oferta foi cerca de zero, porque a única coisa que aconteceu foi a Fertagos, se bem se recordam, retirou lugares sentados, porque havia tanta gente naqueles comboios, porque a Fertagos antigamente não estava em qualquer passo intermodal e de repente, de um dia para o outro, as pessoas por 40€ passaram a poder andar de Fertagos à vontade todos os dias, a qualquer hora. E a única solução que se conseguiu na altura foi retirar lugares sentados para caberem mais pessoas. A CP, o que é que fez? Andou a recuperar automotoras na linha de Sintra, mas não as põe ao serviço.
A oferta de comboios é exatamente a mesma. Nas linhas suburbanas chega mesmo a haver uma violação do contrato de serviço público, concretamente no troço que liga Rossio a Mira-Sintra-Melessas, porque está a funcionar com menos comboios, menos viagens do que estava previsto no contrato de serviço público, apesar de ter sido recuperado material circulante. E agora o ministro que volta a baixar o preço, porque já havia um passo ferroviário, só que só dava para os comboios regionais e custava 49 € por mês, e agora são mais serviços, o preço é ainda mais baixo, e o aumento da oferta é cerca de zero. Portanto, imaginem, podemos ir ao Douro todos os dias, andar no Mirador, podemos ir ao Algarve todos os dias, podemos ir à linha da Beira Baixa todos os dias, andar em comboios interregionais, regionais, intercidades de segunda classe, e para já o aumento da oferta é zero. A questão é, a CP aguenta? Carlos Cipriano, de certa maneira o governo propôs uma solução de forma a evitar esta saturação da procura, exigindo que o passageiro só faça na prática, ou obrigando o passageiro na prática a só fazer uma viagem de ida e volta por dia, não é? Ou seja, 2 troços. Pode fazer 2 troços diferentes, mas no máximo duas viagens por dia. De certa maneira, isto resolve o problema do previsível aumento brutal da procura, ou esperas que não haja esse aumento brutal da procura? A resposta sincera é não sei. Eu penso que há muito nervosismo em relação aqui ao passo ferroviário nacional. Quer dizer, há quem diga que tudo isto fica muito controlado, que não vai haver problema, que a procura não vai ser muito grande, e há quem diga que isto vai ser uma desgraça para a CP, que vai colapsar. Eu acho que há aqui muito ruído. E penso que só daqui por uns meses é que nós poderemos saber realmente como é que isto se vai passar. Obviamente que isto foi lançado sem estudos de procura, eu não acredito que tivesse havido estudos de procura, até porque a própria CP também não dispõe de uma boa base de dados, não tem uma boa matriz origem e destinos para saber onde é que andam os seus clientes, e também não tem sequer software suficiente desenvolvido. Aliás, a inteligência artificial, por exemplo, para saber mediante uma baixa tão grande, uma diminuição tão grande no preço, como é que a procura se vai comportar. Portanto, tudo isto é um tiro no escuro. O que se pode dizer é que, do ponto de vista político, o governo fez uma medida surpreendente, que obviamente não é populista, mas é muito popular, porque é muito agradável saber que se pode viajar de comboio por 20 € por mês. Mas há quem diga que, se calhar, o melhor teria sido começar pelo lado da oferta. Isto é, em vez dos 19 milhões de euros que o governo diz que vai dar ao CP para suprir a falta de receita que vai sofrer com a introdução deste passo ferroviário verde, se calhar se durante 2 ou 3 anos desse esse dinheiro para comprar carruagens, para recuperar material, para ter peças nas oficinas, para conseguir aumentar a oferta e depois sim, mais tarde, dar algumas borlas do lado da procura, chamemos-lhe assim, então se calhar faria muito mais sentido. Só que, obviamente, é muito mais fácil começar por tutela dizer baixa-se os preços, isto é uma ordem e faça-se. Agora, obviamente que isto tem vantagens, quer dizer, do ponto de vista até das pessoas, aumenta o rendimento disponível. Por exemplo, professores que trabalham noutras cidades, pessoas que são do Porto ou de Lisboa ou de Coimbra e que vão de 15 em 15 dias a casa ou todos os fins de semana a casa, isto aumenta o rendimento disponível porque as pessoas podem poupar muito dinheiro. Portanto, a medida, à partida, é boa. Agora, obviamente que eu não sei se foi acautelado o interesse da CP. 18,9 milhões para colmatar tudo isto parece muito pouco, mas eu espero que a proposta que a CP fez ao Governo tenha lá alguns uma cláusula blindada que diga que se isto ultrapassar determinado valor, que o Governo tem que indemnizar a empresa, até porque o histórico é preocupante. A CP ainda não foi ressarcida pelo passo ferroviário nacional, o tal dos 49 €, a CP ainda não foi indemnizada por esse passo. E, portanto, há razões para estarmos preocupados com pelo lado da CP se a empresa vai aguentar isto. Diogo, já hoje vemos muitos comboios a saírem praticamente cheios, especialmente no eixo entre Lisboa e Porto. O eixo para o Algarve no verão também tem é bastante complicado. Mesmo em termos de serviços regionais, o eixo Lisboa-Tomar é um eixo com uma procura brutal. No Algarve também, os regionais do Algarve têm a sua procura. E pergunto-te que soluções é que estão a ser pensadas para estes sítios da rede onde a procura é de tal forma grande que não sabemos se conseguirá
a receber a procura que surgirá deste passo ferroviário verde. Ainda falta um ano, pelo menos, até começarem a chegar os primeiros, os 22 novos comboios regionais, faltando ainda resolver o problema com os 117 comboios, 55 regionais e 62 para os suburbanos, que não se sabe quando é que vai ficar pronto. A solução mais imediata seria pôr mais carruagens ao serviço. Só que nas oficinas da CP queixam-se de falta de pessoas para recuperar os comboios, que a CP não tem autonomia para fazer isto. Se calhar os 19 milhões de euros que a CP vai receber por ano, se calhar também ajudavam com algumas destas coisas. Ou então investir para aumentar plataformas em determinadas linhas, onde mal cabe uma automotora com 3 carruagens. Portanto, eu não sei como é que a CP pode aumentar o número de lugares na linha do Minho quando há plataformas minúsculas. E na Beira Baixa também o mesmo, com algumas estações e apiadeiros que servem, por exemplo, a intercidades. Eu não vejo como é que se pode resolver isto. Ou o comboio vai parar 2 vezes e depois começa a atrasar 10 minutos, 20 minutos e mais tempo. É que lá está. Cheira-me que faltou aqui algum planeamento. Mas é só uma desconfiança. E também há outra coisa que não considero justa, que é a pessoa reserva o lugar, então e se não conseguir cancelar? Ou seja, vai haver lugares vagos num comboio e não há qualquer penalização para a pessoa que fez a reserva. Porque nós já vimos isto acontecer em Espanha, que era em Espanha, com os abonos, as pessoas reservavam os lugares e depois o que acontecia? Chegava ao comboio e dizia: o comboio está cheio, não cabe mais ninguém. E depois lá dentro, afinal, havia pelo menos 10, 11, 12 lugares vagos que eram pessoas com os abonos que não utilizaram os lugares. Quem é que compensa a CP por isto? Quem é que compensa aos passageiros que ficam defraudados? Carlos, tu olhas também para o outro lado desta questão, com os operadores rodoviários, de certa maneira, ajustados com a perda de passageiros para o modo ferroviário. Bom, em rigor, apenas a Flixbus é que respondeu ao público e sim, manifesta alguma preocupação e vem dizer que, segundo o histórico do que aconteceu na Alemanha, com a introdução também de um passo ferroviário muito barato, segundo eles, citando alguns estudos, dizem que não houve uma grande transferência modal da viatura particular para o comboio. O que passou foi haver as pessoas que já andavam de comboio passaram a andar mais vezes. E, portanto, consideram que isto é um custo muito grande para os contribuintes e que não tem a eficácia que era esperada. Mas, mais uma vez, eu acho que nestas coisas é de esperar para ver. A Rede Expressos, infelizmente, não quis falar ao público sobre esta questão e a própria Antrop, que reúne os operadores rodoviários, também guardou-se para mais tarde para se pronunciar sobre isto. Já a Comissão de Trabalhadores da CP não teve meias medidas e lançou um comunicado onde manifesta algumas preocupações em relação a este passe, onde diz precisamente que as coisas deveriam ser feitas do lado da oferta, porque diz que o Governo tem conhecimento que a frota dos comboios da CP é envelhecida, é curta, é insuficiente. E diz também que as obras em curso do Ferrovia 2020 estão atrasadas, as linhas estão com circulação degradada e que também deveria ser por aí que se deveriam resolver os problemas antes de se baixar o preço da tarifa, não é? E, portanto, fez questões muito pertinentes. Só que, por outro lado, o Presidente do Conselho de Administração da CP, que não a administração da CP, fez depois um comunicado a responder à Comissão de Trabalhadores, um comunicado que eu considero desnecessário e até incompreensível, porque a Comissão de Trabalhadores já é habitual ter comunicados contundentes e, de facto, a administração tem que saber lidar com isso. Ainda por cima, penso que as questões que a Comissão de Trabalhadores levanta são bastante pertinentes. Mas, como disse no início, eu acho que, em relação ao passo ferroviário nacional, anda muito nervosismo no ar. Eu acho que tudo o que precisamos mais acrescentar sobre isto é pura especulação. Vamos ter que esperar uns bons meses, não é agora, daqui por um mês temos o Natal, temos meses atípicos, portanto vamos esperar uns bons meses para saber como é que isto vai correr. Eu só digo que vou tirar o passe. Eu acho que a partir do dia 21, quando as pessoas se aperceberem, vão querer tirar um cartão CP e o cartão CP de forma urgente só se tira em Santa Apolónia, portanto, e tem de se preencher um formulário, não se pode tirar na internet, portanto, esta dificuldade de acesso cria logo aqui uma pequena barreira inicial. Mas, afinal, vai dar para reservar os lugares na segunda classe de intercidades pela internet. Não pela aplicação CP para já, mas pela internet.
O que é ótimo, visto que estava a imaginar as filas que aconteceriam nas bilheteiras caso fosse esse passo obrigatório. Tirando este tema, que é o nosso tema principal deste episódio, passamos para o resto da atualidade ferroviária dos últimos dias. Uma das principais novidades foi a adjudicação da alta velocidade de Porto-Oiã, Diogo, que mostra que as coisas até estão a correr bem no que toca à alta velocidade, ao contrário do que está a acontecer, por exemplo, no Ferrovia 2020 e no PNI 2030, onde aí os atrasos se acumulam. Para já, como se diz em inglês, so far, so good. Para já, tudo a correr bem. Vamos ver é quando começarem realmente as obras, que é o que está previsto para julho do próximo ano. Vamos ver se as obras vão decorrer a gosto do que está contratualizado e do que está planificado para o consórcio liderado pela Mota-Engil, que é o consórcio da LAR. Imagina, só estamos a falar dos primeiros 71 km. Depois já de ser lançada mais uma parceria pública ou privada para a segunda metade da primeira fase e depois já de haver mais uma parceria pública ou privada para a segunda parte da linha Porto-Lisboa, que não vai ser 1h15 quando estiver mesmo tudo pronto, será 1h19, 1h20. E quando estiver feita a linha até Açores, são 2 horas entre Lisboa e Porto. Lá para 2030, 2031. Vamos ver. Carlos Cipriano, tu és o cético de nós os três. Já Ainda estou um continuas bocadinho cético em cético. relação a esta alta velocidade? Ou seja, não acreditas que em 2030 te vais sentar num comboio que de Lisboa ao Porto vai demorar 2 horas em vez das tradicionais 3 que temos agora? Eu recordo que já houve um primeiro-ministro a assinar a adjudicação de uma empreitada para a alta velocidade em Portugal. Aconteceu no Alentejo, o primeiro-ministro chamava José Sócrates e na altura anunciou-se que iríamos ter finalmente alta velocidade na linha Lisboa-Madrid. Agora, pronto, repetiu-se mais uma cerimónia, nesta vez no troço Porto-Oiã. Começo a acreditar que sim, que isto é mesmo para avançar, mas continuo cético e de forma alguma acredito que isto esteja terminado em 2030, no próprio Porto-Oiã, já nem falo no Porto Sor, não é? Portanto, na minha resposta é não acredito que em 2030 eu me sente num comboio de alta velocidade e faça Lisboa-Porto em 2 horas. Isto vai atrasar-se tudo, ponto. Mas calem-nos, não é? Que nos calem, que corra tudo isso. bem, que nos calem. O bom é que a internet não esquece e em 2030 poderão vir aqui buscar este excerto de áudio e remeter depois para o Carlos Cipriano a dizer: estás a ver como estavas errado? Ou não. Não é nada, eu terei todo o prazer em pagar as apostas todas que tenho feito. Será um prazer. É verdade, temos aqui algumas apostas em cima da mesa. Uma delas é, inclusive, sobre a linha da Beira Alta. Mas já lá vamos à Beira Alta. É um dos temas que trazemos hoje. Para já, Cascais, porque também o cenário não é o melhor em Cascais. Depois da subestação ter sido alvo de um incidente, um incêndio. Ter ardido, exatamente, ardeu a subestação do Caixo de Sodré, as coisas vão continuar com um serviço muito reduzido. Carlos Cipriano, a situação vai continuar por alguns meses como está, ou seja, muito mal, com serviço abaixo do padrão, com menos comboios do que os que existiam no horário antes deste incidente. Sim, a CP vai continuar com a oferta abaixo do que é normal na linha de Cascais, porque desde que ardeu a subestação do Caixo de Dré, não tem sido possível manter essa normalidade e, portanto, tem que haver menos comboios entre Belém e Caixo de Dré e, portanto, vai-se manter este serviço semi-degradado. O resto é o que já sabemos, é a IP a ser IP, ou seja, pouco depois do acidente a IP prometeu um plano de ação para resolver este problema que iria ser comunicado, nunca o comunicou. Obter informações acerca disto é tudo arrancado a ferros. Primeiro, a empresa não respondeu ao público, mas depois indicou à CP que em setembro de 2024 seria reposta à circulação, no limite em dezembro deste ano. Mas agora, segundo as últimas informações, diz que só em fevereiro é que vai conseguir fazer isso. A empresa justifica-se que os equipamentos da subestação são muito antigos e tiveram que fazer especificações técnicas para um novo contrato para adjudicações que são muito complicadas. Eu acredito que sim, porque a linha de Cascais foi eletrificada em 1926. Obviamente são equipamentos antigos, não estão no mercado e não é fácil reparar aquilo. Mas a minha crítica neste caso, de facto, é para a falta de comunicação. Ou seja, estas coisas podem e devem ser explicadas e a empresa, com a opacidade habitual, não as explica.
Por outro lado, a CP mantém esta oferta, mas que, em minha opinião, poderia ser melhorada. Eu outro dia dei-me conta do seguinte: quem vier da linha de Cascais e tiver que estar às 8 da manhã na cidade universitária, ou que tenha que trabalhar às 8 horas na zona das Avenidas Novas, por exemplo, em Oeiras só consegue cumprir o seu horário para estar às 8 horas lá se sair às 6h46 da manhã em Oeiras. Porque o comboio anterior é às 6h16, meia hora antes. E o seguinte já é às 7h10, o que já é demasiado tarde. E, portanto, bastava começar a cadência dos comboios da manhã de 10 em 10 minutos, logo a partir das 7 da manhã, e isto podia ser obviado. Mas não acontece. E, portanto, a empresa também aí continua a prestar um mau serviço às pessoas. Agora, pronto, resta-nos esperar que desta vez a IP cumpra com os prazos e que, a partir de fevereiro, a linha de Cascais volte à normalidade. Entretanto, são meses e meses de mau serviço para os passageiros e, Diogo, esta é mais uma prova como as coisas na ferrovia portuguesa não estão a correr como deviam. Não, mas ainda há dois pormenores, que é, a reparação vai custar qualquer coisa como 1,3 milhões de euros, porque é preciso repor a subestação e depois substituir os equipamentos danificados. E há outro pormenor, que é, lembram-se quem provocou o incêndio? Foi por conta das obras do empreiteiro que está a fazer obras para a ampliação do metro de Lisboa, para a questão da linha circular, por causa da ligação da futura estação de Santos e de Cais de Sodré. Ora, mais de meio ano depois do incêndio, a seguradora ainda está a apurar quem é que vai pagar a conta. Porque é o que a IP diz que... Porque deve ser uma conta muito baixinha, muito barata, não é? Alguém vai ter que pagar o estrago. Só que, já agora que vão apurar o estrago disto, convém apurar também o estrago, já que falamos em obras da IP, os atrasos em Val de Figueira, que estão a acontecer cada vez mais, e a atrasar comboios se for preciso 1 hora, mais de 1 hora para a linha ficar disponível, sobretudo ao fim de semana, e noutras zonas do país também está a acontecer o mesmo em outras obras. Atenção à responsabilização dos empreiteiros, porque não é normal estar prevista a linha, estar disponível a partir das 7, 8 da manhã e afinal está só às 9 ou às 10. Porque depois, com mais de 1 hora de atraso, alguém tem que pagar uma compensação ao passageiro se ele reclamar. Portanto, vamos já estar mais atentos e aplicar multas se for preciso ao empreiteiro por não cumprir os horários. Eu, que nesta última sexta-feira cheguei atrasado ao entroncamento numa ligação que não esperou depois para Castelo Branco, e olha, fiquei apiado no entroncamento muito por causa dessas obras que tardam em acabar. Carlos Cipriano, passamos então para o próximo tema e vamos até à Beira Alta, isto porque a Beira Alta continua envolta num mistério. Quando é que vai reabrir? Pois, a IP, isto é um bocadinho uma lotaria, não é? Quer dizer, nunca sabe quais são os números, é um tiro no escuro. Bom, quais são as últimas? As últimas é que a linha da Beira Alta iria abrir por troços, ou seja, em vez de abrir de uma só vez, iria começar por abrir entre Gouveia e Guarda. Para a CP não é assim não é muito interessante esse troço, como é óbvio, não é? E a empresa até prefere operar só entre Fornos de Algodres e Guarda, porque tem melhores condições operacionais em Fornos de Algodres do que em Gouveia. Mas enfim, aquilo vai ser só para dizer que está ali a operar, eventualmente com uma UTE para cima e para baixo a passar a ferro, porque não tem ali muita procura. A menos que decida, por exemplo, que o Intercidades da Beira Baixa, em vez de acabar na Guarda, possa seguir até Fornos ou Gouveia, não sei. Enfim, depois está mais ou menos prometido que para dezembro abriria um segundo troço, esse sim muito interessante, entre Pampilhosa e Santa Comba, ou entre Pampilhosa e Mangualde. Aí sim já permitiria que os Intercidades prosseguissem além de Coimbra e já serviriam uma boa parte da Beira Alta, e ao mesmo tempo aumentava a pressão para que depois reabrisse o troço central entre Mangualde e Fornos de Algodres, ou seja, que se resolvesse a questão do túnel de Mourilha. Ora bem, a IP preferia abrir tudo uma só vez, mas penso que houve aqui alguma pressão da tutela. O ministro Pinto Luz está preocupado com isto e tem feito alguma pressão sobre a IP
para reabrir a linha por troços para que haja maior pressão para concluir isto. Enfim, ele está preocupado em acelerar as obras, que elas acabem, mas espero que também esteja preocupado em apurar responsabilidades. E aqui nunca é demais recordar o seguinte: foi em abril de 2022 que a IP comunicou ao país, comunicou à sua tutela e comunicou aos seus operadores que a linha iria fechar por 9 meses. E mentiu descaradamente a toda a gente, porque já se sabia na altura que era impossível reconstruir a linha da Beira Alta em 9 meses. E a partir daí foi continuando a enganar as tutelas, por exemplo. Enganou Pedro Nuno Santos, mentiu também a João Galamba, e vamos ver o que é que acontece agora com Miguel Pinto Luz. Porque, e não vale a pena agora estar a fazer o histórico de todas as datas que já foram anunciadas e as derrapagens que aconteceram, obviamente que sabia-se, apesar de todo o descontrole, que não poderia cumprir estes prazos. E, portanto, eu acho que qualquer governante tem o dever de tentar apurar responsabilidades sobre aquilo que está para trás, para além de fazer pressão, como é óbvio, para que as obras terminem o mais rápido possível e a linha reabra. Mas queria aqui trazer ainda outra questão, que é o seguinte: nós temos acompanhado este tema, temos falado muito nas derrapagens temporais deste projeto, mas é extremamente difícil apurar as derrapagens financeiras. Ou seja, quanto é que estes atrasos têm custado? Quanto é que já se perdeu de fundos comunitários? Quanto é que a IP vai ter que pagar a mais? Quanto é que isto custa ao país? E estas contas não foram feitas, ou se foram feitas não foram divulgadas, e era importante que o governo atual fosse também lá atrás e, para além da responsabilidade pelos atrasos no tempo, houvesse também o apuramento de responsabilidades pelo sobrecusto desta obra. Até lá, vamos esperar que em 2025 seja possível viajar na linha da Beira Alta entre Pampilhosa e Guarda. E Diogo, que aventura foi esta da linha da Beira Alta, ao ponto de já não haver pessoas a apostar em 2025 como data de reabertura para esta linha. Nós aqui há uns tempos fizemos esse concurso aqui no Sobre Carris, essa aposta. Qual a data da reabertura que os nossos ouvintes apostavam, e já ninguém apostou em 2025. Depois de reabrir a linha, ainda vai faltar a instalação de sinalização eletrónica, que está apontado para, segundo escreveste, Carlos, final do próximo ano, final de 2025. Sim. Portanto, a linha vai reabrir com a mesma sinalização que tinha antes de fechar para obras, não é? Ao contrário do que era expectável, que reabrisse já com a nova sinalização RTCS. E já agora salientar que esta reabertura por troços também não interessa muito à Medway, porque mesmo que tudo esteja pronto lá para março, é necessário dar formação aos maquinistas, mostrar como é que a linha ficou. Portanto, a Medway diz que só consegue retomar serviço na Beira Alta a partir de maio, se não houver mais atrasos. Mas sobre Ferrovia 2020 vale a pena ouvir algumas palavras do presidente do Conselho de Administração da Medway, Carlos Vasconcelos. Tu estiveste à conversa com ele na abertura da plataforma logística da Extremadura, na zona de Badajoz, e é esse certo que vamos ouvir agora. E no caso da linha do Minho, já conseguem fazer os comboios de 750 metros que foram prometidos no Ferrovia 2020? Não se consegue fazer por causa da mudança de máquina que fazemos na fronteira. Não permite... Porque têm trocado locomotiva. Tem trocado locomotiva. Porque nós não temos locomotiva interoperável nessa zona. Temos poucas e temos que as pôr nos locais onde são mais rentáveis. Ou seja, não tem nada a ver com o ASFA e o Convel, e mesmo com aquele trouxe que agora vão intervir... A Beira Alta, por exemplo, para fazer uns tais comboios de 750 metros, é preciso utilizar uma locomotiva interoperável, porque Vilar Formoso não permite a mudança de máquina. Não tem condições para fazer, porque não tem resguardo. Em segundo lugar, fazer comboios de 750 metros nunca vamos fazer na linha da Beira Alta, por causa ou melhor, para fazer teremos que usar 2 locomotivas, porque a pendente que existe limita a capacidade pelo peso. O Estado investiu balúrdios nessa linha e não eliminou a tração, a pendente, que limita consideravelmente a dimensão dos comboios. Mas espera lá, cá já então, mas não era supostamente isso que estava no programa da linha da Beira Alta, porque uma das coisas tem a ver com custos operacionais, com descida brutal dos custos operacionais. Se vocês vão ter que usar 2 locomotivas, quer dizer, no caso não podem usar, não é? Nós sempre olhámos com grande desconfiança as declarações feitas, no sentido de que
haveria uma redução de custos significativa, porque pelas nossas contas nós não conseguimos perceber como é que foram feitas essas contas. Gostaríamos que nos explicassem, porque não, nada disso corresponde à verdade prática, porque quem anda, circula com comboios. Não vai fazer comboios de 750 metros, ou melhor, poderá fazer, mas sem carga, ou com pouca carga. Porque para fazer comboios de 750 metros, com a tonelagem que eles podem transportar, tem uma pendente que lhe impede fazê-lo com uma locomotiva. Vai ter que fazer com 2 locomotivas. Com 2 locomotivas o custo sobe, não só proporcionalmente, como sabe, mas sobe. E nós não sabemos... Não há um efeito de escala neste caso. Pois, não sabemos neste momento, por isso nós temos algum cuidado, no sentido de dizer, é possível que haja uma redução de custos, mas hoje é difícil determinar esse impacto. Não vai ser aquilo que realmente tem dado a declarar. Mas isso não defrauda um bocadinho as vossas expectativas? Mas, com certeza. E no seu entender não deveria ter algumas consequências? O facto de terem estas expectativas tão defraudadas? Que as expectativas são defraudadas. Faz confusão como é que o Estado investe centenas de milhões de euros numa linha e não resolve o problema de uma pendente. Mas... Com certeza que não é fácil, custa dinheiro, mas para quem gasta já nem sei quantas centenas de milhões. Porque a obra da Beira Alta vai em torno dos 500 a 600 milhões de euros. Eu não acredito que a pendente fizesse disparar o custo muito mais. Eu não sou perito em obras ferroviárias, portanto... Mas olha para as contas, olha para os números, olha para aquilo que é apresentado. Eu diria, não sendo perito e não sendo, portanto, com toda a reserva, acho que a forma como a IP adjudicou a construção por troços acabou por dar este resultado. Porque se tem adjudicado a um único empreiteiro, muito provavelmente isto não teria acontecido. Carlos, depois de ouvir Carlos Vasconcelos, o presidente da Medway, o que é que te vem à cabeça? Não é? Eu acho que isto é espantoso, é extraordinário aquilo que ele acaba de dizer. No fim de contas, este projeto da linha da Beira Alta é claramente um projeto low cost, está mal feito desde o início, e quando nós dizíamos que era um projeto pensado para as mercadorias a tal ponto que nem sequer vai haver aumentos de velocidade significativos para os comboios de passageiros, porque o foco era nas mercadorias, e nós agora temos o presidente do Conselho de Administração do maior operador de mercadorias em Portugal a dizer que isto não lhe serve, que afinal isto não lhe serve. Ou seja, que não vai conseguir operar com comboios de 750 metros e que está-se a gastar milhões de euros para fazer uma coisa que afinal não vai servir os interesses do operador de mercadorias. Então vamos chegar à conclusão que tudo isto está mal feito desde o início. Ou seja, o projeto está mal feito, o projeto é pouco ambicioso, o projeto não favorece os passageiros porque as velocidades vão ser praticamente as mesmas dos anos 90, quando se modernizou esta linha pela primeira vez, o projeto não serve às mercadorias, o projeto está atrasadíssimo e o país gastou 600 milhões de euros para quê? Isto é extraordinário. É este o paradigma que ficou do Ferrovia 2020, uma série de obras que causaram enormes impactos e na realidade pouco se ganhou, tirando naquelas linhas em que se eletrificou, e aí há ganhos ambientais evidentes. Mas na Beira Alta, todo este tempo para quê? Não é? E essa é a grande questão que fica. Diogo Ferreira Nunes, outra das questões que fica no meio disto tudo é também todo este tempo para reabilitar o Voga para quê? Pelo menos para que os comboios voltem ao troço central entre Oliveira das Mães e Cernada do Voga, que não tem serviço de passageiros desde 2013, porque está tão degradado, que os comboios só conseguiam passar lá a 10 km por hora. Ora, este trabalho vai ficar pronto para o ano e as obras nos 96 km da linha do Voga parece que vão ficar prontos em 2026. Pelo menos foi isto que o Ministério das Infraestruturas respondeu aos deputados do PS. Agora, sobram algumas questões, que é, será que a linha do Voga vai voltar a ter uma estação mesmo em Espinho? Porque atualmente fica ali numa espécie de arrabalos, que é Espinho de Voga, que fica a mais de 500 metros da estação ferroviária. Assim acontece desde que a estação foi enterrada. E continua em aberto se vai haver transformação, pelo menos de parte da linha do Voga, entre Oliveira de Azeméis e Espinho, em bitola ibérica, em vez de se ter só bitola métrica.
porque supostamente em outubro, neste mês, vai haver novidades a esse nível, mas para já não sabemos nada. Carlos, a modernização da linha do Voga fica, de certa maneira, amputada se não for resolvido o problema em Espinho? Sim, eu acho que sim. E acho que era até de fácil resolução corrigir este erro de quando se fez o enterramento da estação de Espinho. Ou seja, era prolongar a linha de Espinho-Voga até o mais próximo possível da estação. Mesmo que durante umas centenas de metros o comboio andasse em ambiente urbano, que não tem problema nenhum. Aliás, nós na Suíça já vimos isso, não é? Em que há vários comboios, várias linhas de via estreita que entram nas cidades e aquilo coexiste perfeitamente com o trânsito. E, portanto, ali com uma velocidade de 30 a hora, evitava-se que as pessoas tivessem que sair antes e depois irem muito mais tempo a pé para apanhar um comboio na linha do Norte ou para irem para o centro de Espinho e, portanto, o serviço ficaria mais completo em todos os sentidos se prolongasse mais umas centenas de metros até junto da estação. Isto por um lado. Agora, é preciso falarmos também no material circulante, porque não basta modernizar a linha do Voga. As pessoas, como dizia o ex-presidente da CP, Nuno Freitas, as pessoas andam de comboio, não andam de carril. E até agora não se conhece por parte da CP nenhuma intenção, nenhum plano de investimentos em relação aos comboios de via estreita para a linha do Voga, porque as automotoras que lá andam, como o resto da frota, estão envelhecidas e é necessário, de facto, comprar material circulante para ali, mesmo que seja em segunda mão, porque, seja qual for, será sempre melhor do que aquilo que lá está, não é? Eu já ouvi dizer que há automotoras na Grécia que poderiam servir ali na linha do Voga, mas quer dizer, não vejo em lado nenhum no plano de investimentos da CP, não vejo o governo a falar nisto, é necessário comboios para a linha do Voga. O que é pena, porque ainda agora viemos da Inotrans e vimos lá vários comboios de bitola estreita, novíssimos, a serem apresentados. Absolutamente novos. A ferrovia de Centro Valley, que liga Domodossola, a Itália, a Locarno, na Suíça. Comboios novíssimos, com espaço para grupos, com espaço para uma pessoa estar a trabalhar com vista para a linha. Quer dizer, já se quiser, se o ministro está tão empenhado em fazer a grande CP, como ainda agora pôr no Parlamento, também tem que contar com a bitola estreita, não é só com alta velocidade. As pessoas também andam de comboio regional, de interregional, suburbano, não só de alta velocidade. E para que fique claro, obviamente, não é necessário ter uma bitola diferente da bitola métrica para existirem comboios novos, modernos, topo de gama, não é? Porque, obviamente, há soluções para tudo e os fabricantes têm essas soluções. Basta é haver investimento, basta é haver dinheiro. Para terminar, deixa-me só te dar a palavra, Diogo, porque houve neste mês de setembro um passeio ferroviário que, de certa maneira, temos de assinalar, porque não é muito comum na nossa ferrovia existirem passeios destes. Foi promovido para a Associação de Movebeiras, foi dia 14 de setembro, cerca de 500 pessoas encheram duas automotoras do Serviço Regional da CP, as Lili, Canessas, as UTEs, e foram da Guarda, o comboio saiu da Guarda e foi até ao Oceanário, foi até à Estação do Oriente, para ver os peixes no Oceanário e também andar de teleférico. Foi toda a gente de comboio, feliz e contente. Felizmente não houve problemas a assinalar. E, como se vê, não é preciso andar a alugar 77 autocarros para fazer um percurso que 2 comboios ligados conseguem fazer perfeitamente, sem poluir, percorrendo toda a linha da Beira Baixa. Bem, haja quem olha para a ferrovia como meio de transporte, Carlos. O que me surpreende é que não haja mais viagens desse tipo, ou seja, o Oceanário está quase ao lado da Gare do Oriente, não é? A Gare do Oriente confluem praticamente todas as linhas do país. Eu pergunto-me, porquê é que não há mais associações? Porquê é que não há, sobretudo, escolas a fazerem visitas de estudo usando o comboio para ir ao Parque das Nações e ao Oceanário? Porque podem, eu diria que se calhar 50% dos agrupamentos escolares do país estão perto de uma estação de comboios onde passam comboios que podem ir até à Estação do Oriente. E o que me surpreende é que aquilo que o Diogo acaba de dizer, uma viagem da Guarda ao Oriente para ir ao Oceanário, seja notícia, seja a exceção, quando deveria ser o normal. Ou seja, o óbvio seria haver muitas viagens de vários pontos do país até Lisboa, até Oriente,
Oriente para visitar o Parque das Nações e o Oceanário. Infelizmente, a CP nunca teve a ambição de percorrer as escolas do país, percorrer as câmaras municipais, as juntas de freguesia, as associações, para promover serviços especiais para destinos deste tipo. Fica feito o Sobrecarris de hoje. Eu sou o Ruben Martins, comigo, Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes. É sempre um prazer tê-lo desse lado. Comboios@sobrecarris.pt se quiser escrever à equipa. Um abraço e até ao próximo episódio. Boa viagem. Até à próxima. O público fica no ouvido.